E quem será o substituto de Gabigol? Vamos juntos aqui analisar, porque tem informação importante sobre o substituto de Gabigol. E também a preparação do Flamengo para a partida contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, que tá agitado. Isso porque parece que o Botafogo começou a pipocar, meus amigos. Vamos juntos analisar, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, Vender Casagrande, link na descrição como crédito. Bora para as notícias do Flamengo. 3 de novembro, uma data rubro-negra. Um dia inteiro dedicado às nossas memórias. Memórias eternas de duas das maiores conquistas da história do seu Flamengo. Há 43 anos, conquistávamos a América pela primeira vez, com uma geração icônica e liderada pelo Rei Zico. Há 5 anos, pela segunda vez, e para lembrarmos que nada é impossível e que temos que acreditar até o fim, ficou marcado na história. Bora lutar por mais, Mengão! E é inspirado por esta data que o Flamengo segue a preparação para enfrentar o Fortaleza em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será fora de casa e o técnico Felipe Luiz deve contar com a volta de Nico de la Cruz, que mais uma vez treinou com o grupo e ainda teve que aturar uma zoação do Gabi. Se liga só como foi. Pega só essa resenha com as fotos da histórica final da Liberta de 2019 em Lima. Sobrou até para o Nico de la Cruz, que na ocasião atuava pelo River Plate. Gabriel. E aí? Isso, rapaz. Saudade. Feliz dia 23 pra nós. Valeu. Você é nossa? Vou dar uma de presente, tá bom? Bonito. Máximo respeito, uma satisfação. Ai, bro, tem uma sua também. Não vai ter? Vai ter. Eita, porra. Não quer levar? Pode dar um toque. Calma. Tu vai chegar aqui na minha época. Tu vai trabalhando, tu vai chegar. Tu viu nós, certeza. Cara, tu tá, pai. Cara, Coringa. Não. Isso aí, cara, é bobeira, meu. Tem como voltar esse filme aí, não, mano? É mó sonho, né? Trio elétrico, pá, chegando, Rio de Janeiro lotado. Aí, vou te falar. Não vai ter jeito não. Buscar de novo. Se quiser, posso entregar depois pra você. Nossa, aqui. Um momento. Vou dar um quadro assim, ó. Olha lá. Tá lá na parede aí. Entendeu? Valeu, Valeu, respeito. E tá aí o nosso ídolo Felipe Luiz, que teve aquela conquista em Lima como a primeira de muitas como jogador do Mengão. E como técnico ele também vai muito bem, obrigado. Além do recente título da Copa do Brasil, o aproveitamento fora de casa, por exemplo, é de 77,8%. Incrível, professor! Assim como o Nico, Carlinhos, que se recuperava de uma lesão muscular, também treinou com o grupo e vive a expectativa de voltar a jogar já na próxima rodada. O Flamengo agora volta a treinar na manhã deste domingo. Nada de folga por aqui. Olha, pessoal, aqui está comigo a Libertadores da América, a tão cobiçada, tão desejada taça, uma verdadeira obsessão, a glória eterna. Quem conquista sabe o quanto é bom e quer ter sempre ela por perto. Ganhar essa taça é muito especial. Porque a Libertadores, eu costumo dizer o seguinte, ela é traiçoeira e ela é diferente. Ela não é nem a melhor, nem a pior competição. Ela é diferente de tudo, por todas as condições que ela oferece, times, clima, ambiente, dificuldades naturais, rivalidade, deslocamentos pela América Latina. A Libertadores é incrível. E hoje, dia 23 de novembro de 2024, 5 anos de uma data que
que a maior torcida do mundo, a torcida do Flamengo, jamais esquecerá. E é simples explicar. Para a maior parte dessa gigantesca torcida, aquele dia foi a primeira vez. O gostinho de sentir o que é ser campeão da Libertadores da América. O Flamengo já tinha conquistado, na era de ouro, na era Zico, 1981. Mas um amor que passa de geração para geração, de pais e mães para filhos, e de avós para netos e netas, e de avós também, era uma história que era contada. A maioria da torcida do Flamengo ouvia falar, pô, ganhou do Cobreloa, depois foi campeão mundial, ganhando do Liverpool, mas nunca tinha vivido aquilo. Pelo contrário, durante 38 anos, o Flamengo passou péssimos momentos em Libertadores da América. Vexames, virou até motivo de chacota. Então, tudo isso foi impulsionando o momento que chegou. Dia 23 de novembro de 2019, Lima, Peru, Flamengo e River Plate. Uma final que entrou para a história por ser a primeira em campo neutro e partida única. Nunca tinha acontecido desta forma. Reunindo o River Plate, extremamente tradicional, um gigante, 4 títulos, que era o atual campeão, contra o Flamengo, um gigante brasileiro, mas que, além fronteiras, não tinha feito muita coisa relevante nos últimos 30 anos. O Flamengo não tinha tradição em Libertadores da América. Até esse dia. Tudo mudou. E o roteiro, minha gente, na minha opinião, coloca essa final entre Flamengo e River Plate como a maior final da história da Libertadores da América. Obviamente que já tivemos finais incríveis, emocionantes, mas o roteiro desse jogo é espetacular, porque logo no início da partida, com o Santos Borré, que hoje é jogador do Inter, o River Plate vai e faz o gol. E era um timaço, hein? 10 vezes melhor do que o time do River de hoje em dia. Era um timaço. Enzo Fernandes, De La Cruz, Santos Borré e tantos outros jogadores importantes. A dupla de zaga, Martínez Quarta e Pinola, fazia uma atuação impecável, até o momento que entrou para a história. Então o Flamengo, que era um timaço de Jorge Jesus, encontrou um timaço pela frente. Sentiu o baque, mas a partir do segundo tempo foi para cima. Apertou, pressionou, correndo muito. O River Plate não aguentou o pique. E aí vieram os 3 minutos mais importantes da história do Flamengo. Arrascaeta rouba a bola, toca para Bruno Henrique, devolve para Arrascaeta, toca para Gabigol, 1-1. Naquele momento, este narrador pensava, opa, empatou, vem aí uma prorrogação emocionante. Se prepare, João Guilherme. Oswaldo Pascoal estava comentando. Aí Diego faz o lançamento. A bola vem, e João Guilherme, olhando a trajetória da bola, toma um susto e começa a sussurrar. Pinola ajeitou. E quando ele fez isso, eu gritei, olha a virada, Gabriel. E a bola entrou na rede. Incrível, incrível. Foi a palavra que veio na minha mente naquele momento. Incrível. Olha o que está acontecendo, minha gente. É inexplicável. Não há palavras. Mas eu realmente fui muito abençoado naquele momento por São Judas Tadeu, por uma força superior, que me deu a inspiração de colocar as palavras nos seus devidos lugares. E eu acho que o que me ajudou muito nesse momento histórico foi ter exatamente acompanhado de perto os 38 anos entre uma conquista e outra da Libertadores. Porque em 1981, eu era um menino de 10 anos em Niterói que começava a acompanhar futebol e me encantava por Zico e por aquele timaço do Flamengo e vi toda a trajetória da Libertadores da América ao lado do meu pai, um ilustre botafoguense,
o seu Joel, que era fã do Zico. E depois o tempo passou, em 1988 eu comecei a minha carreira, né, no jornalismo e narrei muitos jogos do Flamengo, muitas eliminações, muitas derrotas, muitas situações constrangedoras vividas em competições na América do Sul. Mas no dia 23 de novembro de 2019 eu estava escalado e narrei o jogo que mudou a história do Flamengo. O Flamengo tem várias etapas importantes na sua história, mas 23/11/19 foi a consolidação de uma nova era, de uma nova etapa. Épica e memorável, eterna, inesquecível, que rende até hoje homenagens como a narração estar no Museu do Flamengo, que para mim é uma grande honra, e também um bandeirão da torcida Nação 12, onde lá está escrito e olha a virada, Gabriel. São coisas que não têm preço e que demonstram a relevância e a eternidade desse momento, que eu tive o privilégio de colocar a minha voz e ter com isso atingido milhões, milhões e milhões mundo afora que fazem parte dessa nação e que jamais esquecerão esse dia e esses momentos. E por falar nisso, vocês se recordam ou vocês sabem onde estão os jogadores titulares desse dia? Diego Alves, sem clube. Rafinha, reserva no São Paulo. Rodrigo Caio, reserva no Grêmio. Pablo Mari, titular no Monza da Itália. Felipe Luiz, hoje técnico do Flamengo. O Ilharão, titular no Panathinaikos da Grécia. Gerson, titular atualmente no Flamengo. Arrascaeta, hoje no Flamengo, titular. Everton Ribeiro, está jogando no Bahia, titular absoluto. Bruno Henrique, titular no Flamengo. E Gabigol, podemos dizer que ele é titular no Flamengo, né? Ele ficou afastado nos 2 últimos jogos, mas ele estava sendo titular e acredito eu que seja titular na terça-feira contra o Fortaleza. Quero falar agora sobre o Super Mundial de Clubes. A FIFA já definiu quanto vai pagar para cada um dos participantes, incluindo os brasileiros. A ideia da FIFA é distribuir cerca de 600 milhões de euros ou 1 bilhão e 300 milhões de reais para cada um dos times que for disputar a competição na metade do ano que vem nos Estados Unidos. A estimativa era de receitas muito superiores, mas até agora a FIFA não conseguiu os parceiros que imaginava. De qualquer forma, com esse número, dá para dizer que cada clube vai ficar com mais ou menos 19 milhões de euros ou 114 milhões de reais, bastante dinheiro levando em consideração a realidade financeira dos clubes por aqui. Só para vocês entenderem, o prêmio pago no título da Libertadores da América é de 134 milhões de reais. Apenas por participar do Super Mundial de Clubes, Flamengo, Palmeiras e Fluminense terão assegurados esses 114 milhões. O vencedor do confronto entre Botafogo e Atlético Mineiro, que se enfrentam no dia 30 na final da Libertadores, vai se juntar aos outros 3 brasileiros para a competição. Só para arrematar em relação ao Super Mundial de Clubes, sorteio dos grupos vai acontecer no dia 5 de dezembro nos Estados Unidos. Serão 8 grupos com 4 times cada. Os 2 primeiros de cada grupo passam para a fase de mata-mata. Há uma chance real de Flamengo e Palmeiras serem cabeças de chave. Se o Atlético Mineiro vencer a Libertadores, ele deve se juntar aos outros 2 também como cabeça de chave. Bora falar agora sobre Gerson, que terá direito a um considerável aumento salarial no Flamengo, tornando-se inclusive dono do maior salário do elenco. Para explicar essa história, importante contextualizar. O atual contrato do Gerson se encerra em dezembro de 27, mas, ciente do ótimo momento do jogador, os dirigentes do Fla o procuraram e estão tratando de uma extensão do contrato até dezembro de 2029, ou seja, uma prorrogação por 2 anos. Além disso, o Gerson vai ter um belo aumento salarial, saltando de R$1 milhão por mês para algo na casa de R$1,5 milhão mensais. Hoje, o jogador mais bem pago do elenco do Flamengo é Gabigol, R$1,6 milhão. Davi Luiz e Michael ganham R$1,5 milhão cada, o mesmo salário que o Gerson deve ter após a renovação desse contrato. Só que vocês sabem que o Gabigol não fica para a próxima temporada e é grande a chance de o Davi Luiz também não ficar. Dessa maneira, Gerson e Michael serão os jogadores mais bem pagos do elenco rubro-negro. De La Cruz, Arrascaeta e Bruno Henrique aparecem bem perto desse R$1,5 milhão mensais. Fla, que é dono da maior folha salarial do país, cerca de R$35 milhões por mês. Mas, importante observação, sem Gabigol e Davi Luiz, o Flamengo economiza R$3,1 milhão mensais. A última informação sobre o Fla: De La Cruz treinou com o elenco e deve retornar ao time na próxima terça-feira, confronto contra o Fortaleza no Castelão.
Bora fechar o vídeo para trazer uma notícia preocupante no Corinthians. O Flamengo recusou mais um fiador oferecido pelo Timão para compra de Hugo Souza. Vocês lembram que na semana passada havia vazado a informação de que o Corinthians chegou a um acordo com o banco que topou ser o fiador da compra em parcelas do Hugo. Negociação não é caro, 800 mil euros ou 4 milhões e 800, quase 5 milhões de reais. Para que possa pagar parcelado, o Corinthians precisa apresentar ao Flamengo um fiador. A primeira tentativa foi com a Brax, que é parceira do Corinthians nas placas de publicidade. O Flamengo não aceitou sob a alegação de que a Brax já havia sido oferecida como fiadora na negociação com o Mateuzinho e uma parcela atrasou e a Brax não cumpriu com o acordo. Agora o Corinthians apresentou mais uma opção desse banco que também foi rejeitado. O grande problema é que a prioridade do Corinthians para comprar o Hugo Souza termina no dia 30 desse mês, ou seja, resta pouco mais de uma semana para que esse prazo seja concretizado. E se o Corinthians não chegar a um acordo com o Flamengo, ele vai correr enorme risco de perder o jogador. Isso porque esses 800 mil euros ou quase 5 milhões de reais deixarão de existir. O Flamengo vai cobrar aquele valor que bem pretender, levando em consideração o bom nível de atuações do Hugo e o interesse do Bahia e também do Grupo City, é de se imaginar que essa conta fique bem mais alta. O Flamengo esfrega as mãos e torcendo para que esse prazo acabe o mais rápido possível. O Corinthians vai tentar encontrar uma solução. Se eu fosse presidente do Corinthians, pediria dinheiro emprestado para qualquer corintiano fanático ou endinheirado, pagaria essa grana à vista para confirmar a compra do Hugo Souza por esses 5 milhões de reais, equivalentes a 60% dos direitos econômicos. Depois, lá na frente, quando o Hugo for vendido, você devolve o dinheiro para esse corintiano fanático que emprestou dinheiro com correção, com juros e correção monetária. Seria uma forma de solucionar o problema. Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, admitiu que o Flamengo recusou mais esse novo fiador, mas assegurou que, pela vontade do Hugo, o acordo deve ser sacramentado em breve. E você, tá preocupado com essa história? Acha que o Flamengo vai jogar contra para que o Corinthians perca essa prioridade? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Flamengo tem a intenção de renovar o contrato do Gerson. Entende que o salário do jogador está defasado, entende que o jogador está chamando muita atenção, se destacando, embora tenha uma idade que seja difícil, de fato, para um outro clube de alto nível da Europa. Hoje ele está com 27 anos. Ele já foi para a Europa 2 vezes e voltou ao futebol brasileiro. Isso também influencia. Mas pode vir um mercado árabe, por exemplo, e fazer uma proposta milionária para o Gerson. E o Flamengo com um certo receio de, entre aspas, correr risco de perder o Gerson, como disse o Paparazzo, iniciou as conversas para poder renovar o contrato. Vene, vai ser antes da eleição? Não tem como eu cravar isso. Pode ser, pode não ser, mas essa diretoria já iniciou sim as conversas para renovar o contrato do Gerson, que hoje tem Carlos Leite como empresário oficial dele. Lembrando, o contrato dele vai até dezembro de 2027. É longo, beleza, mas repito, o salário dele está defasado em relação a outros jogadores que chegaram depois dele, inclusive não são titulares e tem poucas oportunidades. Exemplo, o Alan, por exemplo, chegou com um salário muito alto. Eu não vou ficar aqui falando alto, o valor exato, mas eu posso dizer para vocês que é um salário alto e ele jogou para isso, tá? Ele chegou com status de titular, o Flamengo fez um esforço absurdo, então isso não é nada de errado do Alan, pelo contrário. Enfim, faz parte do futebol, nem todo jogador vai dar certo e até o momento o Alan não deu certo. Mas o salário do Gerson está defasado, por conta disso a diretoria do Flamengo pensa em renovar o vínculo dele o mais rápido possível, para dar essa valorização salarial, até por meritocracia. Hoje, para muitos, é o melhor jogador do futebol brasileiro, para mim é também, inclusive há muito tempo, e está jogando titular na seleção brasileira. Agora, legal, bacana, a renovação do Gerson, correto, tá certo, mas e a renovação do Pulgar? A diretoria do Flamengo, no começo do ano, ficou jogando para depois, empurrando com a barriga, sempre enrolando, entre aspas, falando, não, depois a gente vê. Chegou o final do ano e a renovação não veio. Sabe o que vai acontecer? O empresário dele vai ter poder, entre aspas, de enrolar até o meio de 2025 e quem sabe ele assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo. Estamos falando de um jogador que é valorizado, tá? Seleção chilena, futebol brasileiro se destaca, titular hoje no time do Flamengo, tem só 30 anos, e quando eu falo só, porque só, ele
Outro clube da Europa pode tentar a contratação dele, o mundo árabe pode tentar a contratação dele, e é outro jogador que está com o salário defasado também, até porque ele chegou ao Flamengo em julho de 2022, ou seja, de lá para cá não teve renovação de contrato, titular absoluto, jogador de seleção chilena e salário bem abaixo dos demais atletas, como Alan, que não recebe muitas oportunidades no time. Novamente eu dando o exemplo do Alan. Ele mudou de empresário recentemente, Hickman Sports, a empresa, inclusive, se eu não me engano, a mesma empresa que trabalhou no processo de saída do Pires da Mota. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Berrio, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tenho certeza que alguém pegou aí a minha mensagem entre linhas. Então o Flamengo errou nessa condução da renovação de contrato do Pulgar. A próxima gestão, se a oposição ganhar, por exemplo, ou até mesmo a situação, mas a situação ganhando, vai assumir um problema que foi deles. Se a oposição ganhar, vai assumir um problema que não é deles. E vai ter uma dificuldade enorme para resolver essa situação, eu tenho certeza disso. Então, pessoal, prevejo uma novela longa nessa renovação de contrato do Pulgar. Ontem o Botafogo mostrou mais uma vez por que sempre pode duvidar da equipe alvinegra. Eles conseguiram perder a liderança para o Palmeiras depois de mais um tropeço, dessa vez para o Vitória dentro do Newton Santos. Mas nitidamente os jogadores do Botafogo estão sentindo a pressão, estão carregando aquele espírito de 2023, embora no time titular hoje não tenha nenhum, mentira, tem um jogador só, que é o Marlon Freitas, que estava na temporada passada. Esse ano vários jogadores chegaram, ou seja, um time titular totalmente diferente, mas parece que está no espírito, no ambiente, na alma do Botafogo, esse sentimento de pressão o tempo todo, eles não estão sabendo lidar. Na imagem tem Alex Telles, um jogador super experiente, rodado, seleção brasileira, roendo a unha ainda no primeiro tempo, desesperado. Então, pelo visto, o Botafogo vai dar muita emoção nesse Campeonato Brasileiro. Eu não vou cravar que já perderam o título, muita gente já cravando isso, não vou cravar, mas se o Botafogo não abrir o olho, fica atrás até mesmo do Flamengo. Por exemplo, hoje na tabela, o Botafogo na segunda colocação com 70, o Palmeiras também está com 70, mas ganha aí no critério de saldo de gols e também número de vitórias. O Flamengo joga terça. Se vencer o Fortaleza, chega a 65, fica 5 pontos atrás do Botafogo. E aí na próxima rodada, Botafogo e Palmeiras, eles se enfrentam, o Flamengo encara o Internacional, jogo difícil, mas é no Maracanã. Depois, o Botafogo pega o Internacional, o Palmeiras pega o Cruzeiro e o Flamengo vai pegar o Criciúma. Dá para o Flamengo ganhar mesmo jogando fora de casa. E na última rodada, o Flamengo finaliza pegando vitória no Maracanã. O Palmeiras vai pegar o Fluminense no Allianz Parque e o Botafogo vai receber o São Paulo no Newton Santos. Não é exagero dizer que o Flamengo pode terminar na frente do Botafogo. Pois é, cara, seria a segunda maior pipocada da história. Ano passado foi a maior pipocada da história do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvida. O que o Botafogo protagonizou na temporada passada foi um vexame, foi horrível. Esse ano, embora a distância tenha sido menor, mas a forma como foi é uma pipocada, porque o Botafogo não ganhou do Cuiabá em casa, não ganhou do Criciúma em casa, não ganhou do Vitória em casa, não ganhou do Atlético Mineiro jogando com a mais durante o segundo tempo inteiro. Então, vou te falar, é aquilo, né? Sempre pode duvidar do Botafogo, incrível. Vamos para mais uma informação, por quê? O Paparazzo Rubro-Negro, ele participou do podcast Mundo GV e no meio dessa participação dele, ele falou o seguinte, abre aspas, vou fazer uma revelação, eu conversei com o Rodolfo Landim em um hotel no Uruguai e ele falou que o sonho de consumo dele para o ataque do Flamengo é o Caleri do São Paulo. Gente, eu gosto muito do futebol do Caleri, muito mesmo, assim, eu sempre elogio, quem me conhece, quem conversa comigo aí no dia a dia, na resenha sobre o futebol, eu falo, cara, eu gosto muito do Caleri, jogador argentino, brigador, embora ele não seja um centroavante que faça muitos gols, mas ele é brigador, faz bem a parede, faz bem o pivô, eu gosto dele. Agora, sonho de consumo, eu não considero o Caleri como sonho de consumo.
Perfil sonho de consumo. Na boa, sonho de consumo tem vários outros pelo mundo aí, eu não vou ficar citando aqui. O Cristiano Ronaldo seria o meu sonho de consumo para ser centroavante do Flamengo. O Caleri eu não considero. Jogador de 31 anos, tá no São Paulo, ó, ele tá há muito tempo lá, cara. Desde 2021, tá? Ele teve uma rápida passagem de 2016, na ocasião. Depois, ele começou, na verdade, no All Boys da Argentina, passou pelo Boca Juniors, São Paulo em 2016, depois o West Ham da Inglaterra, depois Las Palmas, Espanha, Alavés, Espanha, Espanhol da Espanha, Osasuna da Espanha. Aí, em 2021, ele retornou ao São Paulo, onde está desde então. Em 2024, até o momento, 50 jogos, 14 gols e 7 assistências. Repito, eu gosto do Caleri, tá? Agora, sonho de consumo, eu não considero perfil sonho de consumo, de verdade. Outra informação aqui, galera. O Nicola publicou o seguinte: BAP pretende contratar José Boto para o cargo de diretor esportivo do Flamengo, caso vença as eleições. O profissional português tem passagens por Benfica, Shakhtar Donetsk, PAOK e atualmente no NK Osijek, da Croácia. Recentemente, vários perfis torcedores do Flamengo publicaram uma imagem dando conta que o José Boto seguiu o BAP, a chapa do BAP no Instagram, também seguiu a chapa, o perfil do Flávio Villeman, que é VP da chapa do BAP no Instagram também. Então, assim, o BAP ele não confirma, tá? Pelo contrário, ele não confirma, até nega, fala que é apenas especulação, mas tá aí uma informação do Jorge Nicola. Para finalizar nosso vídeo, galera, como foi o treino do Flamengo nesse domingo? Será que ele esboçou o time titular? Gabigol será titular nesse retorno dele à equipe rubro-negra? Não, ele não esboçou. Para aquecimento, ele passou o futevôlei para os jogadores ficaram jogando futevôlei, e depois o Felipe Luiz fez treino apenas de bola parada, e nesse treino nem todos os jogadores participaram, muitos ficaram na academia. Então o técnico Felipe Luiz não esboçou o time titular para pegar o Fortaleza nessa terça. Jogou 8 horas da noite lá no Mangueirão, jogo extremamente difícil para o Flamengo, mas eu acho que o Flamengo tem que buscar a vitória. E eu nem comentei isso lá na minha introdução. Muita gente criticando o Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz não tivesse dado mole, o Flamengo estaria disputando o título. Gente, o Felipe Luiz não deu mole. Para mim, o único erro dele no Campeonato Brasileiro foi quando ele permitiu o Davi Luiz cobrar o pênalti e não o Alcaraz. Para mim, foi o único erro dele. Mas teve o gol no finzinho que o Flamengo levou contra o Internacional. Gente, não foi culpa do Felipe Luiz. Foi uma falha individual, infelizmente, do Everton Araújo, que estava jogando muita bola. Não dá para botar a culpa no Felipe Luiz. Ele perdeu pro Fluminense. Sim, ele perdeu pro Fluminense e ele sabe que ele não foi bem naquela partida. Inclusive, na escalação, ele assumiu o erro. Agora, o Felipe Luiz vai ganhar tudo? Não. Se é para culpar alguém, eu não gosto de ficar culpando ninguém, mas se for para culpar alguém, esse alguém é o Tite, que não deu devido valor junto com a diretoria do Flamengo. Os dois não deram o devido valor ao Campeonato Brasileiro. Em vários momentos teve o gol no finalzinho do Vasco, o Felipe Coutinho fazendo um gol no Flamengo. Enfim, vários jogos aí comandados por Tite que o Flamengo deu mole no Campeonato Brasileiro. Culpar o Felipe Luiz não acho justo, não acho correto. Pelo menos é a minha opinião. Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo, a gente viu aí essas informações aí do Mundial de Clubes, vimos aí também essa pipocada aí do Botafogo. O Flamengo tem um jogo importante contra o Fortaleza, né? O confronto direto ali do G4. O Flamengo pode ainda ficar mais próximo ainda dos líderes do Campeonato Brasileiro. Ainda tem chance? Tem, mas é muito difícil, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, nação? Deixa o seu like e comenta aí embaixo. Se você acha que ainda tem possibilidade do Flamengo ser campeão brasileiro, comenta aí embaixo, deixa a sua opinião e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.